Bom, Gabriela, não é uma grande fala, mas é uma grande vontade de que a proposta do Papa Francisco e da Santa Clara se realizem no nosso tempo ainda. E eu falo do meu tempo, já é tão curto, mas com esse esforço, com essa dedicação e com essa inteligência que transparece claramente e fortemente na fala da Kelly, mostra o potencial de penetração dessas ideias e de fascínio que elas suscitam na gente, e a vontade de que dê certo, e a vontade de se engajar, e a certeza de que o Papa Francisco trouxe uma primavera para a humanidade. A sua própria presença no planeta Terra e sua presença na Igreja, para mim, cristã, católica, é a prova mais evidente de que o Espírito Santo existe e de que a história humana é guiada, orientada, inspirada pela força divina do Espírito Santo. Papa Francisco é, a meu ver, a presença viva de Deus, do Espírito Santo, na história do mundo e na história da Igreja. Por isso, essas ideias da economia solidária, da economia popular, da economia do pequeno, como solução para a macroeconomia, a economia dos grandes, dos poderosos, dos grupos dos 20, outros grupos que se reúnem para discutir como fazer para reproduzir seus interesses e sua riqueza de forma ainda mais forte, mais rápida. E quem paga por isso já se sabe quem é. É a maioria. E essa questão de criar uma outra economia, que aqui incorpora o papel, a presença do Espírito na figura do Papa, inspirado no Francisco, né? No grande Francisco, do santo dos pássaros, do santo da natureza, que antecipou em séculos as ideias e as preocupações que surgem nos dias de hoje em relação a salvar a natureza, salvar o meio ambiente, salvar o ser humano como ente, como parte real, objetiva da natureza. Não somos nem mais nem menos, somos diferentes dos outros entes da natureza, porque somos da natureza, é uma natureza que pensa, é um ser da natureza que tem inteligência, que tem pensamento, que se percebe, que é capaz de criar, mas é também capaz de destruir, né? É capaz de afirmar, mas também é capaz de negar. Então, tudo isso nos inspira a reflexão, as palavras e as iniciativas do Papa Francisco. Não tenhamos a menor dúvidas de que a economia vigente no mundo, que é o capitalismo financeiro, o capitalismo do mercado, é o capitalismo do Estado mínimo, é o capitalismo do teto de gastos para as políticas sociais, para as políticas que distribuem à maioria os direitos humanos e os direitos sociais. E, sem dúvida nenhuma, esse modelo está esgotado, inclusive, para quem se beneficia dele, da macroeconomia, daqueles que se apropriam dos bens da natureza, destrói a natureza no sentido de reproduzi-la
né, da forma financeira, fiscal, da austeridade fiscal, cortando na carne daqueles que sequer têm garantido o alimento para se manter vivo, que é o que estamos vivendo em relação a um número absurdo, escandaloso, criminoso de seres humanos famintos em nosso país, que já esteve entre as 6 maiores economias do mundo. Hoje está entre as 12 maiores economias do mundo. Portanto, é um escândalo. Num país que produz alimentos para o mercado, para as mesas dos ricos do mundo inteiro. E esses alimentos não chegam à mesa dos pobres, à mesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos que estão desempregados, dos que lhes expulsam do mercado. Não há lugar para ele no mercado. Até porque, para tornar os seus lucros mais vantajosos, eles não precisam mais tanto da força humana, do trabalho. Tanto é que se pensa no fim do trabalho, porque está sendo substituído pela máquina, pela internet, pelo trabalho à distância. Fica mais barato para o patrão, para o empregador, para o capitalista. E fica mais exaustivo, mais explorativo, se é que existe a palavra explorativo, para aqueles que são levados a permanecerem em casa diante de uma tela de computador dia e noite, porque já não se tem limites de horário para a chegada e para a saída do trabalho. Porque eles atribuem metas, eles atribuem resultados de um trabalho que pode levar o tempo que for necessário. E esse tempo é sempre maior do que aquele que é remunerado nesse modelo de produção à distância, nos tais home office, trabalho em casa, work office. Então, nesse sentido, essa mensagem, esse anúncio promissor, primaveril, do Espírito Santo através da boca do Papa Francisco, é um sinal dos novos tempos. Não tenhamos a menor dúvida. Nós estamos numa virada civilizatória. Nós estamos numa virada de ciclo histórico-social que a humanidade vive de épocas em épocas, tempos em tempos, não marcados quando começa e quando termina esses ciclos, mas as características do momento que a humanidade vive, né? Os impasses que vivemos hoje, a ausência de solução para a maioria dos problemas da humanidade é um sinal que esgotou o ciclo que está morrendo. É o ciclo com a hegemonia da economia capitalista, do neoliberalismo, e virando para um outro ciclo que não se sabe ainda qual e de que modo, quando se dará. Então, essa travessia que estamos fazendo, como a mãe, como a mulher que está gestando um filho, está grávida de uma criança e vai até o 9º mês. Naquele nono mês, ela pare em dores do parto, dores muito difíceis de suportar para nós mulheres. Então, nós estamos vivendo a dor do parto, da travessia de um período que está morrendo, mas que não morreu ainda, para um outro período que não nasceu ainda. Se tem vislumbres de que ele virá, de que ele está vindo. E a presença do Papa Francisco na humanidade, na história humana, e ideias como essa da economia de Francisco e Clara é uma prova evidente de novos tempos, de novas soluções, de que tem solução, sim, só que precisa poder político
para viabilizar essas soluções. E o poder político que se está construindo é o poder popular. Quando se fala em poder, se pensa no legislativo, se pensa no executivo, se pensa no judiciário, ninguém fala no poder popular. Como se existisse democracia sem poder popular. Como se existissem governos ditos democráticos sem o povo organizado e participando e delegando o poder. Nossos mandatos não nos pertencem. Nossos mandatos não devem ser exercidos de forma autônoma, independente, soberana para cada um de nós. Nós não temos o poder. Nos emprestam o poder. É o povo que nos delega esse poder para representá-lo, para governar por ele ou com ele, para legislar com ele, por ele, e, portanto, para resolver os problemas através de uma concepção real, verdadeira democracia, que é a democracia representativa e a democracia direta. A democracia com o exercício direto do poder popular. Mas os que se elegem com o voto popular simplesmente se sentem donos desse poder e não admitem que a fonte do poder, que é o soberano, é o povo soberano, né? Não somos nós que exercemos o poder em seu nome. Então, esse povo, no dia em que se perceber a origem do poder, a força que tem, os direitos que lhes são reservados pela história, por Deus, por tudo aquilo que é vida, depende deles essa virada de jogo. Portanto, esse trabalho de base que os militantes, né, da igreja, os militantes de base, os militantes de partidos que existem para transformar a realidade, não para disputar e ganhar o poder institucional. Não esperem, vocês que não estão no parlamento, nem no executivo desse Estado, que as soluções vão ser encontradas lá. Não são. Haja vista o que está acontecendo agora. Agora não, já vinha acontecendo um orçamento secreto de 16 bilhões de reais. Não tem dinheiro para matar a fome do povo, mas tem dinheiro para um relator de um orçamento que não aparece no orçamento da lei orçamentária, é à parte, é secreto, mas é real, porque absorve, tira-se das políticas públicas, nada mais, nada menos do que 16 bilhões de emendas para o relator desse orçamento geral da União. Como é possível admitir, numa sociedade, num país dito democrático, que um dos poderes que representa o povo, reservem tanto dinheiro para a barganha político-eleitoral entre quem administra o dinheiro público, que o povo paga de tributos, que sequer eles sabem que estão pagando, ao tomar uma xícara de café, a ter um chinelo no pé, a comer uma vez por dia. Todos os impostos municipais, estaduais, federal, estão embutidos. Não se sabe que tem. Portanto, todos contribuem com esse dinheiro público, esse recurso público, para essas emendas dos que barganham o voto contra o povo. Eu tenho vergonha de me dizer deputada, sendo obrigada a me opor às matérias que se aprovam lá todo dia, nas horas mais madrugadas, para que ninguém possa ver, até mesmo aqueles que são aficionados à internet, os internautas possam acompanhar o que acontece naquela casa. Só se vota contra o povo. Só se vota contra o povo. Portanto, minha gente, não me esperemos, e o Papa Francisco sabe muito bem disso. Por isso que ele entrega a nós, a vocês todos, aos que amam o povo, os que acreditam no povo. É preciso acreditar no povo. O Papa Francisco acredita no povo e sabe que o povo vai levar à concretização essas ideias revolucionárias, inspiradoras,
inovadoras, criativas, que ele joga para as nossas mãos, construirmos juntos com ele e com todos os seres humanos que queiram realizar uma mudança no planeta, uma mudança na história, uma mudança na humanidade, que, de fato, seja uma virada de ciclo histórico-social, através da espiral dialética da história. A história humana se faz através de ciclos que começam do zero e vai até um nível de evolução, depois regride, mas só que não volta para o marco zero. Ele volta num certo nível do ciclo, potencializado para criar um novo ciclo. E esse novo ciclo está no outro patamar. Por isso, a próxima civilização, o próximo tempo que virá, né, e já estão sendo vislumbrados através das ideias luminosas, inspiradoras, inspiradas do Papa Francisco. Se fala nisso já há algum tempo no Brasil, né, dessa economia solidária, dessa economia, né, do pequeno, feito pelo próprio pequeno. Já se fala, os bancos do povo, nós temos cerca de 600 bancos do povo, bancos populares, né, que são força para desenvolver a economia local, o desenvolvimento local das pequenas comunidades. Só que eles não deixam regulamentar esse segmento da economia popular. A Constituição Federal, no seu artigo 72, prevê a microeconomia, o microcrédito, né? Convivendo com o macrocrédito, a macroeconomia, não rompe com a outra economia, mas não permite que essa menor economia, mas que é menor, é a economia popular, economia solidária, aconteça, embora o povo faça, mesmo sem ser regulamentado. E tem como regulamentar. Há 14 anos existe na Câmara dos Deputados, de minha iniciativa, a regulamentação do artigo 72, que cria o Segmento Nacional de Economia Popular Solidária. Esse segmento está tramitando há 14 anos. Os próprios governos ditos de esquerda, Lula, Dilma, não encamparam essas ideias bem parecidas com a do Papa Francisco, porque exatamente é o emergir da economia que nasce na vida do povo, na experiência do povo, na cultura popular, e essa se assume uma forma, e essa forma, se tiver um mínimo de sustentação, ela cria uma alternativa econômico-financeira nas comunidades e na sociedade que pode conviver com a macroeconomia, mas eles não permitem, porque o pequeno é mais gente, é mais potencial, é mais capacidade de ocupar o espaço numa economia que interessa a maioria e é contra o interesse da minoria. Portanto, é a PEC, aliás, a Projeto de Lei Complementar número 93, que cria o Segmento Nacional de Economia Popular Solidária e que cria um Conselho Nacional de Economia Popular Solidária, né? E que cria, portanto, a possibilidade do microcrédito para sustentar os bancos populares. Cria também os bancos populares que podem disputar o mercado financeiro, que libera bilhões, trilhões para os poderosos da terra, essa minoria, né, que, de fato, vive do sangue, da dor, da fome, do sofrimento da maioria do nosso povo. Eu estou com essa PEC e estou me colocando à disposição do movimento Economia Francisco e Clara, dizendo quanto essas ideias têm alimentado o meu mandato, o nosso mandato, a minha atuação na Câmara. Conheço o quanto os companheiros dos conselhos de economia solidária estão realizando pelo mundo afora, pelo país afora, nas pequenas comunidades, e tem sido o meio de as pessoas sobreviverem
né, fora do mercado formal de trabalho, porque não tem lugar para a maioria da força de trabalho e cada vez tem menos possibilidade. Não há solução para o trabalho, não há solução para a sobrevivência humana, não há solução para menos desigualdade, um pouco mais de igualdade entre os seres humanos com essa economia globalizada e com governos que contribuem para a consolidação e o fortalecimento dessa economia, que daqui a pouco ela está esgotada, porque estão esgotando as riquezas da natureza. É o capital que se apropria da riqueza que a natureza oferece, se apropria dela, e ela é finita. O planeta é finito. O ser humano o é mais ainda. Então, estamos numa encruzilhada. Ou se vira o jogo, ou se vira a mesa, ou se assume um protagonismo que está sendo anunciado, está sendo patrocinado, está sendo liderado por essa figura fantástica que o Espírito Santo de Deus colocou na humanidade, que é o Papa Francisco. É só quem não quer ver, porque não interessa, pelo caráter revolucionário da sua presença no mundo, do quanto ele é sedutor e o quanto ele atrai o povo no sentido de suas ideias, no sentido de suas propostas, no sentido de salvação da humanidade, que ele está percebendo o quanto a humanidade se encontra em riscos muito grandes, muito fortes. Então, vamos com o Francisco, vamos com a Clara. Eu me coloco à disposição. Ainda tenho 1 ano de mandato. Me convoquem, me coloquem junto. Pequenos fazendo coisas grandes, como já se dizia. As pequenas comunidades de base são pequenas, pessoas pequenas fazendo grandes coisas, porque são grandes coisas que atendem e resolvem os impasses, os desafios da grande massa de seres humanos que hoje sequer tem garantido a vida, a sobrevivência. Minha gente, obrigada pelo trabalho de vocês, pela dedicação de vocês, pela esperança que vocês transmitem. E a esperança, ela é revolucionária, ela é transformadora, diferente do desânimo, do desalento, da desesperança, que é conservadora, porque ela nos desmobiliza, ela nos deixa de acreditar no futuro. E é um futuro que se começa no presente. Não tem futuro sem presente, como não teve presente sem passado. Então, está nas nossas mãos, nas mãos dos cristãos, nas mãos dos que acreditam na história e de Deus na história, para que a gente saia dessa, né, com soluções humanas, soluções pequenas, e soluções de pequenos, com grandes soluções para os problemas da humanidade. Viva Francisco, viva a economia Francisco e Clara, viva as comunidades de base, viva os militantes que assumem causas como essas e fazem dela o sentido maior de suas vidas. Estamos juntos. Obrigada.